Bora de rotina, dessa vez a produção é para um bolo em cima da hora. Olha só, não sei vocês, confeiteiras, mas pra mim sempre aparece bolo de última hora. Eu tava super cansada, porque fui dormir super tarde e como eu tinha esse bolo de última hora, tive que acordar super cedo pra fazer. E essa minha cliente me chamou um dia antes, então eu já assei minha massa à noite mesmo. Ela no plástico filme e coloquei pra gelar. E aí no dia seguinte, bem cedinho, eu separei as massas pra eu começar a montagem do bolo. Então bora lá. Começo com a massa e vou molhando com a calda. Essa aí é uma calda à base de açúcar. Pra calda eu gosto de usar a proporção 1:2. Então, uma quantidade de açúcar para 2 quantidades de água. Por exemplo, 300 gramas de açúcar, 600 gramas de água. Ah, mas não é gramas de água que fala. Pois bem, você vai pesar na balança e são 600 gramas de água. Tá bom? Mas você faz a proporção, a quantidade que você precisar. Eu gosto de montar os meus bolos em cima da balança pra gente ter um padrão na hora de entregar os bolos. Lembrando que aqui o intuito é vender. Então, se a gente não tem um padrão, eu não sei quanto eu gasto no meu bolo e eu não sei por quanto eu vou vender. Então, a gente precisa ter um padrão. Então, vamos lá. Vou com a massa do bolo, molho bastante, faço a cinta de contenção, que aí eu tô usando a cinta de chantininho de chocolate e vou com o meu recheio. Nesse caso aí, a cliente escolheu doce de leite com morangos frescos, que fica uma delícia. Essa combinação, assim, do azedinho com o doce, fica ótimo. Com a massa de chocolate, então, fica maravilhoso. Faço toda a minha montagem no meu recheio e vou para a próxima camada. Repito todo o processo em 2 camadas de recheio. Para decoração do bolo, a cliente escolheu decoração de ganache e eu uso esse chocolate aí. É cobertura chocolate apenas para decoração, tá bom? Se você for usar para recheio, tem que ser chocolate nobre. Então, vamos lá. Eu gosto de usar a proporção de 300 gramas para 80 de creme de leite. E aí, levo no micro-ondas aos pouquinhos, de 30 em 30, para não queimar, e vou mexendo. Vocês vão ver que nessa hora que ele tá quente, ele vai ficar com uma textura mais molinha mesmo. Depois que ele esfriar, ela vai ficar mais consistente, mais fácil da gente trabalhar na cobertura. E já vou logo pra decoração. Já aviso a vocês que esse bolo estava torto e eu só percebi depois nas fotos. Mas tá tudo bem, a cliente amou, me deu feedback, disse que amou, que tava maravilhoso, super gostoso, então tá tudo bem. Vocês viram que depois que a ganache descansou um pouquinho, ela ficou mais consistente, mais fácil de trabalhar. Eu coloco uma porção em cima do bolo e vou assim, espalhando bem aos pouquinhos. Eu gosto de fazer pelo menos de 2 a 3 camadas de ganache. Então eu passo uma porção e levo pro freezer. Passo mais uma porção, levo pro freezer. E na última camada eu gosto de vir com uma ganache um pouquinho mais fluida e faço a mesma técnica daquele bolo wave cake. Vou com uma espátula pequenininha, fazendo um zigue-zague na lateral do bolo pra gente dar esse efeito. Repito o processo mais algumas vezes até eu achar que ficou legal, até eu achar que ficou bom. Olha, uma dica para trabalhar com ganache. Você viu que ela tá secando, parou de mexer. Se você quiser continuar trabalhando com a ganache, sendo que ela já está firminha, você deve aquecer ela novamente. Você pode vir com um maçarico, só um rapidinho assim em cima do bolo, ou então esquentar a sua espátula. Na boca do fogão mesmo, ou então com uma água quente, isso vai funcionar e vai te ajudar a deixar um acabamento mais bonito no seu bolo. Finalizo com um pouquinho mais de ganache em cima e também com morangos, que dá todo o charme desse bolo. Coloco também alguns granulados em cima, isso foi um pedido da cliente, ela gosta muito de granulado, então ela falou, olha, quero com granulado. Eu falei, olha, então vou pôr alguns granuladinhos em cima, e para dar aquele acabamento, aquele tchan, eu venho com um pouquinho de pó dourado com álcool de cereais. Faço uma misturinha ali rápida e com um pincelzinho eu vou espirrando no bolo, como se fosse uns espirrinhos de tinta. Não, fala sério, esse acabamento dourado dá todo um charme, fica uma decoração chique ao mesmo tempo simples. Eu amo, é um dos meus bolos preferidos e olha, é o bolo que eu mais vendo aqui na minha confeitaria. E eu aí toda feliz depois de terminar um trabalho para vocês.